Podcast JB Entrevista. Boa noite, eu sou Andréa Repsos, presidente do LID Rio de Janeiro. Estamos começando mais um JB Entrevista. E hoje a conversa é com Paulo Junqueira, presidente da Sony Music Entertainment Brasil. Nascido em Coimbra, Portugal, Paulo iniciou sua carreira na música ainda na Europa. Aos 21 anos, ele era assistente de estúdio. Depois de uma passagem por São Paulo, onde atuou como técnico de som em estúdios e shows, ele, em 1986, foi convidado para trabalhar no Estúdio Nas Nuvens, no Rio de Janeiro, na produção de discos. 7 anos depois, criou um dos primeiros estúdios de masterização do país, o Magic Master, e em 1994 assumiu o posto de diretor artístico da Warner Music Brasil. Entre 98 e 2012, ele atuou nas posições de diretor artístico e de marketing da EMI, no Brasil e em Portugal. De volta ao seu país de origem, ele se tornou diretor-geral da Sony Music Portugal, sendo também mentor da primeira edição portuguesa do programa de TV X Factor. Atualmente é presidente da Sony Music Entertainment Brasil e, através dos projetos que produziu e gravou, já tem 44 discos de ouro, 21 discos de platina, 11 discos multiplatina e o Grammy Award do melhor álbum da World Music, que foi conquistado em 98, pela produção do álbum Quanta Live, de Gilberto Gil. História e tanto, né? Bacanérrimo. Boa noite, André, boa noite a todo mundo. Uma história, já tem um tempo. O que você me conta um pouco dessa sua trajetória? Me conta um pouco como foi essa sua trajetória até chegar a essa presidência do grupo Sony Music aqui no Brasil. Então, cronologicamente foi exatamente aquilo que você falou. Eu me sinto muito privilegiado, acho que essa é a palavra, de ter conseguido chegar até aqui. Às vezes eu olho assim para o espelho e falo como é que eu cheguei aqui. E eu mesmo fico surpreendido. Trabalhando, né? E às vezes, exatamente, trabalhando, e acho que muita paixão, muito amor, muita paixão, muita vontade, e trabalhar com alguma coisa que eu acho que é muito importante. Acho não, tenho certeza, eu não consigo entender a vida sem música, e acho que basicamente quase ninguém. Eu, ao longo dessa minha vida, também já um pouco longa, só conheci uma pessoa que não gosta de música. Eu já conheci milhares de pessoas. Então, eu acho a vida sem música muito sem sabor. Sem graça, né? Sem graça. Uhum. Então, acho que existe uma missão também em tudo isso. E pelas características das coisas que eu faço. Uma delas também é dar a conhecer novos artistas ao público. E um pouco pegar naquela frase do Steve Jobs, que ele dizia: você não sabe o que é um iPod, mas você não vai conseguir viver sem ele. Quando souber o que é. Maravilhoso isso. Então, pegando nessa frase, eu também acho que às vezes quando você não conhece esse artista, mas você vai adorar e não vai conseguir viver sem ele também. Então, acho que essa também é uma missão. Então, pegando o gancho disso que você falou, como é que a indústria da música vem evoluindo nesses últimos anos? Quer dizer, é uma mudança constante, né? Permanente, desde que foi iniciada há mais de 100 anos. Então, não apenas pelos formatos em que a música é ouvida, né, o formato físico, a mídia em que é ouvida, desde vinil, cassete, CD, download e agora streaming, como também a forma como essa indústria se comporta exatamente pelas evoluções e pelas mudanças. Então, no início, a única forma de você entrar dentro de um estúdio, era praticamente impossível você sozinho bater na porta de um estúdio e falar: eu quero gravar um disco. Era tudo através de gravadoras, que eram as grandes provedoras de tudo. Hoje em dia, qualquer um pode gravar um disco em casa. Isso não significa que ele é bom. Isso significa que consegue gravar um disco. Nada mais. Mas toda essa evolução faz parte da evolução do ser humano, da evolução das indústrias. Hoje é uma indústria que não tem absolutamente nada a ver com o que era, principalmente no Brasil, que é um dos países que largou na frente do mundo digital. O Brasil automaticamente passou do CD para o streaming, não abraçou o download. Então o Brasil é um exemplo, acabou virando um exemplo no mundo inteiro de evolução da tecnologia digital para consumo de música. Hoje o mercado brasileiro é 99,9% de digital. A gente deixa o 0,1% porque ainda se vende algum vinil, CD não se vende mais,
Acho que nem tem fábrica de CD mais no Brasil. Tem uma ou duas fábricas de vinil. E o vinil é uma coisa de colecionador. Realmente não representa nada no mercado. Então o Brasil é um exemplo para tudo isso. Com toda essa evolução, o que você considera hoje os maiores desafios dessa sua indústria, né? Um dos maiores desafios é tentar chegar com o streaming, essa parte mais tecnológica, no máximo de pessoas possível. Se a gente pensar que o Brasil tem 220 milhões de habitantes e o Brasil tem mais ou menos 20 milhões de contas pagas, 10% da população tem conta paga, mesmo sem ambicionar ser uma Suécia, que tem 90% de conta paga, se a gente tentar ficar no meio, ou até menos de meio, 30%, 40% de contas pagas, significa que o mercado brasileiro vai triplicar ou quadriplicar. Então, é uma loucura pensar que hoje, com o número que a gente tem, o Brasil já é o 9º mercado mundial de música, se o mercado aqui triplicar, vai para o top 5 de mercados mundiais. Então, esse é um dos objetivos. Outro dos objetivos é a gente tentar abraçar a música e tentar entender o que é que as pessoas querem e gostam. E esse é um objetivo, esse é um desafio permanente, não é só de hoje. Porque a tecnologia, ela impacta a forma como a música é consumida, né? Como é que vocês estão vendo? Cada dia muda isso, né? Cada dia muda. Tivemos essas evoluções durante muitos, muitos anos, ficou estagnado no vinil. Uns anos depois apareceu o cassete, que chegou um ano, que eu não lembro agora exatamente qual, mas anos 80, que foi maior que o vinil, o consumo de cassete. Um ano só. Depois passou para o CD. Isso aí não implica só uma mudança tecnológica. Foi também uma mudança muito grande de mercado, porque quando você converte todas as músicas para CD, não apenas as novas músicas, mas todo o catálogo que tinha sido lançado em vinil foi de novo lançado em CD. E aí é o grande advento das gravadoras. Depois do CD veio o download, que, como eu falei, aqui no Brasil não teve muito. Agora, streaming. Não tenho, já me perguntaram várias vezes, mas eu não tenho a menor ideia do que vem para onde vai, porque eu acho, essa é uma opinião pessoal, que ao chegar no streaming se chegou num modelo, não digo final, porque isso seria que a gente ia parar, né? E o mundo não vai parar. Mas que eu não consigo vislumbrar o que pode vir após como a gente chama, o aluguel, né, da música. A gente não compra mais música. É verdade. A gente paga uma assinatura mensal e tem direito àqueles milhões e milhões de músicas, tal como no audiovisual, nas plataformas de streaming de audiovisual. Por isso os cinemas também estão sofrendo um pouco, mas é uma evolução natural, é a vida. E como é que são as suas estratégias como Sony Music para se adaptar a esse processo intenso de mudança? A Sony foi a primeira gravadora no Brasil a virar para o digital 100%. Em 2015 a gente tomou a decisão de não vender mais música física. Ainda existia um mercado físico no Brasil, que foi licenciado a uma companhia que passou a vender os nossos vinis, os nossos CDs, e nós passamos a nos dedicar 100% à venda digital. Isso requer não apenas uma adaptação tecnológica, mas principalmente uma adaptação de mindset, uma adaptação das pessoas, de quem é que vai fazer o quê e quando. E esse foi para nós um grande desafio que a gente toda hora tenta adaptar a vida como ela está agora. Porque geograficamente no Brasil, que é um país continental, as tendências também mudam geograficamente. Então, a concentração dos artistas, por vezes, fica mais aqui no Sudeste, tem outras horas que vai para o Centro-Oeste, o Nordeste nunca deixou de ser um grande celeiro. Então, existem todos esses desafios de adaptação da companhia, não apenas à tecnologia, mas também ao país onde... O que você quer dizer é o seguinte, um artista que faz sucesso aqui no Rio de Janeiro não necessariamente é um sucesso no Nordeste ou no Sul, é isso? Quer dizer, também isso. E também os focos de criatividade. Por exemplo, a gente sabe que no Centro-Oeste, Goiânia é a capital do sertanejo. É lá que se concentra o grande mercado sertanejo, que alguns artistas conseguem se tornar artistas nacionais. Mas o foco é lá, geograficamente. É lá que estão os grandes compositores, muitos estúdios de gravação,
maior parte dos artistas moram por ali, ou Campo Grande. O Nordeste, por exemplo, Recife e Fortaleza, hoje, de novo, são dois grandes polos de música. Fortaleza, muito forró e pisadinha e todos esses gêneros populares que se renovaram de alguma maneira. O Recife tem muito rap, trap, Salvador também. E o Rio de Janeiro acaba sendo sempre a cidade maravilhosa onde muita gente vem parar. Acaba vindo para o Rio para tentar ser reconhecido. As gravadoras estão aqui ainda, a Globo está aqui, desde companhias de tecnologia, companhias de telecomunicações. Então, o Rio de Janeiro ainda é, inevitavelmente, um polo muito atrativo para todo mundo, para artistas, empresários, seja o que for. E uma curiosidade, como é que você descobre um artista? Assim, conta um case, né, de um artista. Como é que você chega, o artista chega até você, vocês chegam até o artista? Como é que é isso? Isso deve ser muito pergunta. Interessante. Responde com muita sorte. Não é só com muita sorte, existem várias formas de descobrir artistas. Ou os artistas, de alguma maneira, chegam até nós através de empresários, através até de e-mail, através de redes sociais, que entram nas nossas redes sociais e mandam músicas. E a gente sempre tem alguém atento para ver o que é que acontece. Chega através de um departamento que já não é tão novo assim, que a gente chama BI, Business Intelligence, que no fundo é análise de dados. Isso não significa que a gente agora contrata artistas através de números, mas o BI nos assinala várias vezes artistas que estão despontando. Esse artista aqui cresceu do top 10 mil para o top 5 mil em um mês. Isso aí já é um alerta para saber, opa, o que está aqui? E aí sim tem um departamento artístico que, em comunicação com o departamento de BI, vai analisar se aquele artista que realmente cresceu de que maneira? Cresceu organicamente? Cresceu porque a música é incrível? Cresceu porque está ganhando muitos fãs? Cresceu porque foi impulsionado? Porque isso também acontece com, claro, né, com comprar mídia, digamos assim. Então, todas essas análises entram e, por exemplo, você me pediu um exemplo dos Barões da Pisadinha, eu acho que é um exemplo extraordinário, porque nos chegou exatamente através do BI, a gente não sabia quem era, e quando fomos ouvir, ficamos encantados com a forma como eles estavam fazendo a pisadinha, o forró, um pouquinho diferente do forró, que era uma coisa que ainda não tinha chegado aqui no Sudeste. Já estava lá, eles são do Tocantins, mas moram na Bahia, e lá eles já estavam com algum sucesso, tanto que assinalou para o BI, tem alguma coisa aqui. Mas ainda era muito incipiente. E aí, junto com a informação, juntando a informação e a análise artística, aí a gente contratou e foi o maior artista de 2020, por exemplo. Artista número 1 no Brasil, acima de todos. E surgem sempre novos talentos? Quer dizer, como é que anda a criatividade nesse meio? Eu acho que o Brasil, não respondendo já diretamente, mas acho que o Brasil é um país, talvez um dos países, talvez não, eu tenho certeza, para mim, minha opinião pessoal, um dos países onde se faz melhor música no mundo, historicamente. Eu venho de Portugal, eu sei a música que se faz lá em Portugal. E eu sei que se a música em Portugal fosse extraordinária, já teria viajado, já teria sido consumida em outros lugares. Da mesma maneira que a música na Bélgica, ou na Suíça, ou na Alemanha. Na Alemanha não, tem um mercado muito grande, mas eu estou falando aqui de países que a gente não conhece artistas daí, artista chileno. Eu não conheço muitos artistas chilenos, nem do Uruguai, né? Então, eu acho que existem países que são realmente celeiros de criatividade. A música aqui anda muito bem, sim, sempre em tendências. Isso é inevitável. A tendência que vai acompanhando ao longo dos anos e sempre em alta é o sertanejo. E sempre pipoca um gênero ou outro. Nos últimos anos, pipocou pisadinha, forró, que estava um pouco adormecido. O rap e o trap são tão gigantes, e eu acho que vão ficar mais gigantes. Por exemplo, o rock está mais retraído, tem menos artistas de rock, tem menos consumo de rock. Mas, quando aparece um artista de rock, nacional ou internacional, grande, ele é consumido da mesma maneira que agora temos um artista italiano, que é nosso, que canta em inglês, chamado Måneskin, que é uma loucura. Já fez Rock in Rio, então isso significa que o rock está morto.
Significa que o rock, nesse momento, não está tendo a relevância que outros gêneros têm. E os eventos, os festivais, eles estimulam muito a compra, né, a aquisição de música pelo público em geral? Você sente um movimento quando acontece, por exemplo, um Rock in Rio aqui? Inevitavelmente, é um dos grandes fatores de consumo, claro que temporário, mas se um artista vem para o Rock in Rio, por exemplo, ou da Town, ou seja que festival for, e realmente for muito bem, e o show for ótimo, e tiver boas críticas, e o público gostar, inevitavelmente o consumo cresce muito. Mesmo que seja mais um artista tocando no festival, também vai crescer. Então, a relevância dos festivais hoje em dia é enorme. E os festivais deixaram de ser específicos. Não são mais... O Rock in Rio só tem rock no nome, porque toca de tudo dentro do Rock in Rio, como em qualquer outro festival. O festival passou a ser uma experiência até para a família, não apenas só para o fã do festival que vai lá ver o seu artista. É uma experiência que passa lá o dia inteiro e tem várias atrações. Eu fiquei impressionado no The Town agora, mês passado, em setembro. Eu fiquei impressionado com o tamanho, é maior que o Rock in Rio. E tem desde tudo, diversões, é uma Disneyland de música. Interessante, entretenimento acima de tudo. Total, né? total. Bacana. E agora, por exemplo, como é que vocês se remuneram? Como é que hoje um artista se remunera? Como é que é feita essa contagem? Porque era fácil, vendeu 1.000 discos, 2.000 discos, como é que é isso hoje? É uma curiosidade. É uma pergunta difícil, que a resposta já começa com veja bem, né? Veja bem, é ótimo. O dinheiro do consumo da música vem de assinatura paga, a mensalidade, que é talvez 90% da receita das plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, seja qual for. Então, 90% é de assinatura paga. Os outros 10%, talvez a conta não seja exatamente essa, mas é mais ou menos assim, vem do free, da publicidade. Então, a pessoa não paga a mensalidade, escuta 3 músicas e um comercial. 3 músicas e um comercial. E esse comercial também entra para essa conta. Desse bolo todo de dinheiro, o Spotify fica com 47% e distribui 53% para as gravadoras. Esses 53%, quando chegam na gravadora, viram 100%. Então, o dinheiro todo que recebemos do consumo da música. A música é remunerada por o market share que aquela música teve dentro do consumo total. Isto é, se eu pago R$20 de assinatura e o artista A tocou 1 milhão de vezes e na plataforma toda tocaram 100 milhões de músicas, ele tocou 1 milhão, esse market share de 1 milhão em relação às 100, o dinheiro todo vai para ele. Agora está se falando de mudar um pouco esse sistema para o artist-centric, que é... O que seria isso? Eu paguei R$20 para ouvir a Andrea e só ouvi a Andrea durante um mês. Os meus R$20 vão para a Andrea. Não tem a ver com market share nem com quanto recebeu. Tem a ver com eu paguei e ouvi 3 artistas. O meu dinheiro vai para esses 3 artistas. E não para artistas que eu nunca ouvi. Entendi, porque antes agora era um pouco. Agora né? ainda vai. Mas eu acho que, da mesma maneira que quando a indústria começou, foi se adaptando e foi criando novas formas de distribuição de dinheiro, formas jurídicas de fazer contratos. Agora a gente está engatinhando. A gente é uma indústria que tem, aqui no Brasil, Power, 8 anos, o streaming. Muito recente. É muito recente. E no mundo inteiro, não tem nem 20 de atuação. Então eu acho que ainda está se construindo essa relação entre as novas relações entre artistas e gravadoras e plataformas e consumidor. E muita tecnologia envolvida para esse controle, né? Agora vai vir mais com inteligência artificial, vai vir muito mais tecnologia ainda. E quais são as vantagens competitivas da Sony Music em relação aos demais que estão atuando no mercado, as demais gravadoras? Começa sendo a companhia número 1, então eu acho que todo mundo quer ficar na número 1, né? Eu acho que a nossa grande vantagem competitiva é o time de que eu tenho muito orgulho.
É o time que a gente conseguiu montar, porque gravadoras é tudo igual. Sábado e domingo. Segunda-feira, quando entram as pessoas, é que mudam. Então, eu não tenho muita diferença para a Universal, para a Warner, que são os meus concorrentes diretos, se a gente pensar que todas gravam, todas pagam, todas têm artístico, todas têm BI, marketing, etc, etc, etc. Eu acho que a nossa diferença, Sony, são as pessoas. Que bom isso. E como é que vocês se posicionam em relação a essa parte de pirataria, compartilhamento ilegal de música? Isso ainda acontece muito ou isso é muito irrelevante no mercado? O streaming desencorajou os piratas, digamos assim. Porque na pirataria digital, a pirataria física não existe mais, porque não existe como física. A pirataria digital foi bastante desencorajada a partir do momento em que uma assinatura é relativamente acessível. Eu não posso dizer que é completamente acessível, porque nem todo mundo, infelizmente, no Brasil tem 20 ou 22 reais para pagar por mês para ouvir música. Mas quem já se preocupava em ouvir música e quem recebia ficheiro ilegalmente, recebia muito vírus também, nem tudo estava disponível. E hoje em dia, acho que, não vou falar poucos reais, porque tudo é relativo, né? Simplificou o acesso também. Simplificou muito o acesso e a pessoa não pensa mais em trocar ficheiro. Ela vai, ok, eu tenho aqui 20 reais, eu assino um mês e tenho, sei lá, 200 milhões de músicas, não sei quantas já tem. Isso aqui é um absurdo, é um universo impossível de absorver. E quais são as suas dicas, primeiro, para um artista que quer se projetar? Como é que vai a sua dica para o artista? Acho que a primeira coisa hoje, em 2023, tem que ter uma base de fãs. Isso é muito importante, porque eu acho que é o feedback que o artista tem hoje nas redes sociais. O primeiro feedback é nas redes sociais. A minha música agrada? Não agrada? As pessoas vão lá e curtem. Antes de começar a pensar em gravar disco, antes de começar a pensar em fazer show, etc. Então, para iniciar, o conselho que eu dava, que é uma coisa que não existia na minha época. Na minha época que eu comecei. Se alguém queria ser artista, ia ter que entrar dentro de um estúdio, por pequeno que fosse, gravar uma demo num cassete e bater na porta das gravadoras. Então, era um processo. Era um processo muito doloroso. Lento, Hoje, né, também. Muito lento e muito doloroso. Hoje eu acho que é tudo muito mais rápido e o feedback está ali logo. Desde que não seja só a família dando feedback, né? Então tem que colocar. E inclusive, eu acho que até para artistas que não estão começando, hoje é muito importante, muito valioso o feedback que o artista tem, automático. Postou e percebeu o que... O retorno imediato. Na hora. Não precisa ficar esperando, porque a gente ficava esperando meses, né? Para saber se a música toca na rádio, para saber se vendeu. Porque a gente vendia para as lojas vendiam para o público, e só quando a loja nos pagava, digamos assim, ou nos reportava a venda, que a gente sabia se tinha vendido. Hoje em dia não. Hoje em dia clicou, ouviu, eu sei quem é que ouviu. Posso não saber o nome, mas eu sei onde é que mora, eu sei quais são os hábitos de consumo daquela região, eu sei, tem um monte de informação que eu não tinha. E qual é a tua dica para alguém que quer empreender numa carreira, né, de ser um profissional na gestão da música, como para trabalhar numa grande gravadora? Independente de ser artista. Independente de ser artista, ser um profissional que vai estar lá à frente de uma gravadora, por exemplo. Dependendo da área, porque uma gravadora tem muitas áreas, tem contabilidade, tem administração, tem jurídico, tem tal. Da parte artística, marketing e vendas, que é muito mais a ver com... que é um negócio específico de gravadora, né? Que só lá é que se encontra aquele tipo de gente. Marketing tem em tudo quanto é lugar, mas marketing de qualquer outra coisa que não seja música, né? A primeira dica para essas pessoas que querem trabalhar com música é que gostem de música. E sejam apaixonados por música e que tenham um amor profundo pela música, que gostem também de artistas, que são coisas completamente diferentes, né? Uma coisa é você gostar de uma música, outra coisa é gostar do artista. Então, tem músicas que você gosta muito e quando conhece o artista, afinal, preferia não ter conhecido. Então, as dicas são essas. Paixão pela música, conhecimento de música é muito importante. Não é fundamental, mas é muito importante. E já tem alguns cursos também. Tem Senai, não sei exatamente aonde,
Na PUC tem também um curso que Especializando, então, nessa... Exatamente, Ótimo. cursos para pessoas que querem entrar na indústria da música. Mas antes de tudo, antes de cursos, antes de tudo, paixão. É o que é a minha dica. Mas que é o que move, né, qualquer trabalho, qualquer profissão. E eu né? acho que é mais fácil dar certo quando você ama aquilo que faz. E você tem algum case de uma aposta muito errada que você fez? Ui, muitos. Sério? Muitos cases de apostas erradas. Tenho sei lá, o Nego do Borel foi uma aposta errada, que foi e depois morreu pelo meio do caminho. Basicamente, acho que muito por culpa dele. Apostas erradas, tem várias, agora não me sai mais nenhuma. Mas apostas certas você tem, além dos também, pisadinhos? graças a Deus, tenho muitas, tem algumas. Tem alguns cases assim que você possa contar, recente, que você descobriu, um talento? Os Barões da Pisadinha que a gente acabou de falar. Guilherme Benuto, Matuê, Teto, Will, vários artistas que eram muito, muito pequenos. Diego e Vitor Hugo, não sei se eu falei já, que eram muito pequenos e cresceram junto conosco, digamos assim. Então, estou me lembrando de mais cases de sucesso, mas provavelmente eu terei mais cases de fracasso do que sucesso. Normal, né? O mercado é tão grande assim que, né? Tanta oferta hoje em dia, né? Porque eu acho que chegam muitas informações para vocês. Exatamente. Então, tá bom. Foi ótima a nossa conversa. Você quer obrigado. fazer mais alguma colocação final? Nada mais agradecer e desejar boa noite para todo mundo. E se alguém quiser bater lá na porta da Sony, estamos receptivos também, seja para artistas, para profissionais. O meu e-mail é muito simples, eu dou o meu e-mail para todo mundo, paulo.junqueiro@sonymusic.com. Todo mundo fala que eu sou louco em dar o e-mail, mas eu dou. Que coisa boa, né? Porque aí pode ter um grande talento, né? E grandes profissionais para se juntar na sua... Leia o e-mail, isso é maravilhoso. Não consigo responder para todo mundo, mas tento. E quem sabe surge aí um novo talento ou um bom profissional para se juntar à sua equipe, estamos né? de braços abertos. Tá ótimo. Muito obrigado, Andréia. Essa conversa foi ótima. Se você quiser ouvir na íntegra o nosso papo, jb.fm. Boa noite.